Vamos chegando para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso e sobre muitas notícias boas, tá? Que a gente teve ao longo desta quarta, quinta-feira. Ganso tá de volta aos treinos, tá? Essa notícia saiu ontem, mas uma coisa estranhou muito. Essa foto aí, ela foi postada pelo próprio Fluminense como algo positivo, né? Da volta do jogador, o jogador, enfim, de volta ali aos treinamentos, algo muito positivo. Depois do procedimento, para quem não se lembra, o Paulo Henrique Ganso teve uma miocardite, que é uma inflamação no miocárdio, né, um dos músculos ali do coração. Teve que ficar num repouso gigantesco, depois fez uma ablação, né, que é um procedimento ali para remover uma parte do tecido que está mais anormal do coração, fez isso, precisou ficar em tempo gigante de repouso e tá aí, já aparece nessa foto fazendo pelo menos o aquecimento ali, o fortalecimento com os jogadores. Porém, o que me chamou a atenção nessa notícia ali no geral, né, sobre o Ganso, eu vou falar já, só vou destacar antes que alguns outros também estão de volta ao treinamento, né? O Lavega já está treinando normalmente depois que voltou da seleção. A gente já vê também... deixa eu botar as fotos aí para vocês verem, né? A gente já vê, essas fotos aqui são do treinamento de ontem, né? Da última quarta-feira. A gente também já passa a ver aqui nas fotos do treinamento do Fluminense que o Renato Augusto também já está voltando a treinar sem qualquer tipo de problema de tala no braço e tal. Lembrando, o Renato Augusto teve um problema na região do ombro aqui, né, na clavícula. A gente passa a ver já alguns jogadores que com essas 2 semanas estão voltando e provavelmente estarão disponíveis, se não para o primeiro jogo, mas pelo menos estarão disponíveis num cenário geral ali para o Fluminense nessa sequência gigantesca de jogos que a gente vai ter por agora. Sobre o Ganso, o que mais me chamou a atenção foi só o seguinte: o Martinelli deu coletiva hoje. Inclusive já vou destacar um pedacinho da coletiva aqui do Martinelli. E o que acabou me chamando bastante atenção é que a foto do Ganso... O Martinelli, em um determinado momento, ele fala bem assim: o Ganso ainda não treinou com a gente. Eu falei, porque o cara só fez o aquecimento e tal, a foto. Só que a foto, ela é referenciada por todo mundo ali como sendo uma foto do treinamento do dia 26. E aonde tá aqui que o Fluminense posta todas as fotos, essa foto não aparece. Né, no Flick do Fluminense, não tem essa foto mais. E aí eu fui tentar entender se apagaram a foto. Chegou a galera a falar, apagaram a foto do Ganso treinando. E aí, assim, o meu primeiro pensamento foi, né, quando a galera começou a falar isso, eu falei, rapaz, alguém postou uma foto que não era pra postar e apagaram a foto, não era pra revelar que o Ganso estava treinando ainda, e agora o Martinelli falou que o Ganso ainda não treinou, né, diretamente com eles. Fui dar uma olhada nas redes sociais do Fluminense e achei essa foto aqui, ó, postada na quarta-feira, justamente com o Ganso, né? Não fizeram nenhum alarde, nem nada ali pro Ganso propriamente nas fotos, né, do treino da quarta-feira aqui no Twitter, mas o jogador já aparece ali no campo, possivelmente fazendo o aquecimento com alguns jogadores e tal. Então, o Ganso de fato esteve no campo, isso é uma ótima notícia pro Fluminense. O que se trabalha hoje internamente dentro do Fluminense é que Paulo Henrique Ganso volte a jogar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo, provavelmente, a CBF até agora não divulgou datas e horários, é um negócio inacreditável, da segunda rodada. Faltam 8 dias. Tem time que viaja em uma semana para poder jogar o Campeonato Brasileiro e não sabe se vai viajar daqui a uma semana, daqui a 9 dias, não sabe o horário do jogo, não sabe nada. Enfim, é a CBF do Edinaldo Rodrigues, dos seus cupinchas, né? Mas, enfim, voltando, o Fluminense, jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser ou no sábado, dia 5, ou no domingo, no dia 6 de abril. Eu confesso que eu acho muito em cima, tá? O Ganso voltando a treinar hoje e a gente falando dele voltar daqui a 8 dias. Sendo que, como o Martinelli falou, ele ainda não participou de treinos com o grupo. Acho, eu, no alto da minha expertise fisiológica, física e etc., eu acho que é muito cedo. Acho que é bem capaz de não acontecer. Talvez ele volte pro banco, alguma coisa assim. Mas é a data que o Fluminense trabalha. Acho que tá bem em cima. Acho que o Ganso é capaz de voltar mais pra frente. Fato é que precisamos do Ganso.
O Ganso fez muita falta no final do Carioca, principalmente para um time que não conseguiu criar praticamente nada. Ah, Gabriel, mas ano passado a gente tinha o Ganso e terminou a semifinal toda também na época do Diniz sem dar nenhuma finalização pro gol. Eram outros problemas. Os problemas de agora o Ganso ajudaria mais até a resolver. E talvez lá atrás fosse pior ainda, né? Sem o Ganso, né? É aquela lógica para quem não sai da camisa da sorte, né? Que aí a pessoa fala assim, essa é minha camisa da sorte. Pô, mas você já foi em jogo com ela e o Fluminense perdeu de 1-0. Aí você fala, se eu não tivesse com a camisa da sorte era 4-0. Então ela é a mesma lógica do Ganso, né? Que alguns jogos foram ruins com o Ganso, talvez fossem piores sem ele também. Então a volta dele agora nesse momento que a gente precisa bastante de criação é uma volta super importante. Falei também sobre o Renato Augusto, esse eu não levo muita fé, se for algo vai me surpreender muito. E acabou se destacando também aí um vídeo postado pelo próprio Fluminense, e aí eu vou mostrar para vocês falando sobre o Fuentes. Olha aí só. Esse vídeo é uma propaganda que o Fluminense fez lá, do tal do Brownie do Luiz, né? Alô, Luiz, manda um Brownie aí pra gente. O Fluminense fez um post falando e me chamou a atenção porque esse vídeo foi postado ontem, ó, dia 26, 6 e pouca da tarde. Eu não sei se esse vídeo foi gravado ontem, ok? Mas me chamou a atenção porque o Gabriel Fuentes aparece no vídeo, né? Provavelmente foi gravado, ele aparece com um casaco, que já denota que não foi a campo, né? Ontem não tava um dia tão frio, mas também não tava um dia tão calor, assim, no Rio de Janeiro. Tão calor, mas não tava um dia frio para usar casaco. Possivelmente fazendo reforço muscular na academia. Ele aparece ali, ó, se você olhar a perna dele ali, né? Tá com o short levantado até a coxa, justamente porque o problema dele foi um problema muscular na coxa esquerda. Então ele tá tratando isso ainda. Então, o Gabriel Fuentes, que teve gente que também virou e falou, o Gabriel Fuentes também estava treinando. Não, ele está no CT, indo lá fazer recuperação. Não é um retorno já surpreendente do Gabriel Fuentes, meses antes, etc. Provavelmente a volta dele é esperado só a partir do mês de maio mesmo. E aí, vamos lá falar agora sobre Martinelli. Martinelli deu entrevista lá no CT nessa quinta-feira e respondeu uma pergunta sobre ficar no Fluminense. Achei boa a resposta dele. Vamos ouvir aí só e depois eu comento. Deixa eu botar aí o áudio para vocês. Agora sim. Pronto, tá saindo. Também do torcedor, mas já não vou seu contrato até dezembro de 2027. Primeiro eu queria saber de você por que continuar no Fluminense, quais são aí as suas metas junto ao clube, até porque a gente sabe que no ano passado você já mencionou muito aqui que não foi tão bem e o Fluminense só a qualidade do áudio acaba não estando tão boa, então vou só adiantar aqui a pergunta e vou direto para a resposta dele que o áudio está melhor. Mas basicamente ele fala que o repórter pergunta que o Martinelli já teve fases boas, fases ruins e tal, mas nesse momento ele renovou o contrato dele e o que fez ele escolher também ficar no Fluminense, que o Fluminense escolheu ele, mas ele escolheu também ficar no Fluminense, porque já que teve um 2024 tão ruim e tal, vamos ouvir a resposta do Martinelli que eu achei interessante. O time que me revelou é um time que eu tenho total carinho, foi o time que me revelou. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, eu gosto de estar aqui, gosto desse clube, gosto de ficar aqui, gosto de jogar por aqui. Então, tenho total gratidão e sempre até quando eu puder marcar a história aqui nesse clube, eu vou continuar aqui, sempre brigando, lutando aos máximos de todos os jogos. E espero dar uma grande continuidade nessa história que eu tenho aqui. Eu acho que é isso daí. Eu não tá aqui, então acho que quero seguir por bastante tempo. A frase ali, né, que ficou meio subentendido, o quero fazer história aqui, né, quero ficar aqui, quero ter minha história aqui nesse clube. Cara, eu acho que o Martinelli vai ser um jogador sempre muito difícil de se analisar dentro do Fluminense, porque vai ficar sempre no que poderia ter sido. O Martinelli não foi pra Europa, o Martinelli não trocou de clube aqui no Brasil. Eu comparei durante muito tempo o Martinelli e acho que a comparação tá ficando cada vez mais real do Martinelli com o Arouca no Fluminense. É um cara que pra mim não tem nível de seleção brasileira, é um cara que pra mim, em alguns lampejos já teve, é um cara que pra mim, por ser revelado no Fluminense, acho que acaba já tendo uma ligação mais forte com o clube. Tem números impressionantes no sentido de participações. O Martinelli subiu em 2020 e hoje já é o jogador com o maior número de partidas do Fluminense na Libertadores. Já tá para chegar no Marcos Júnior como um dos moleques de Xerém
com a maior quantidade de jogos no profissional. Eu até abri aqui a listinha pra poder ver. Ele já é o moleque de Xerém, empatado ali com outros 4, com mais títulos pelo Fluminense, né? São 4 títulos, isso considerando ele desde 2000, empatado com Fernando Henrique, Marcos Júnior, André e Digão. Também tem 4 títulos. Aí você vem para os jogadores que têm mais jogos, vindo os moleques de Xerém. Ele é o terceiro com 242, em segundo é o Marcos Júnior com 247, então ele vai passar já. Em primeiro é o Fernando Henrique, o goleiro com 265, ou seja, 23 jogos a mais. Ele provavelmente termina esse ano como o moleque de Xerém com o maior número de jogos do Fluminense. Considerando apenas jogos como titular, aí o Fernando Henrique dispara, né, porque foi titular muitas vezes. O Martinelli já é o quinto, mas está ali com números parecidos com o do Arouca. Considerando minutos em campo, novamente, o Martinelli vai aparecer lá no topo também. Então é um jogador que já está aí nos últimos anos marcado, né? O Martinelli é o quinto em minutos, né, atrás do Fernando Henrique, Júnior César, Arouca e César. Então, é inegável que ele está marcado. Você pode odiá-lo, você pode adorá-lo, mas é inegável que o Martinelli já marcou o nome dele na história do Fluminense nos últimos anos. Eu acho que um volante como o Martinelli, você, nesse mercado inflacionado, você tem dificuldade de achar e você gasta um dinheiro considerável. O Martinelli, até por vir da base do Fluminense e não ter renovado o contrato em nenhum momento em que ele estava na seleção brasileira, na crista da onda, eu acho que expõe. Expõe não, mas acho que dá pra gente subentender ali que ele não deve ter um salário tão alto. Por outro lado também, não dá pra gente achar que o Martinelli é a 8ª maravilha do mundo quando um jogador que tem um passaporte europeu, como é o Matheus Martinelli, ele não recebeu grandíssimas propostas lá da Europa, né? O Martinelli é italiano também, né? Tem a dupla nacionalidade, ou seja, joga na Europa não como um estrangeiro, joga como um local lá na Europa, como alguém da União Europeia, ou seja, os times teriam facilidade maior para poder contratá-lo, não teriam que ter uma barreira ali de ter que ir para a seleção, aquelas regras que algumas ligas impõem, ou então o limite de estrangeiros. O Martinelli tem um passaporte europeu e a gente não teve super propostas. Acho que a melhor proposta que a gente teve até hoje, que eu me lembro pelo menos, foi a do Anderlecht, acho que por 5, 6 milhões de euros. Teve aquela agora mais recente do Al-Shabaab, mas era algo muito mais relacionado ao empréstimo. Teve o de um clube saudita lá atrás também, que era de 5 milhões de dólares. Também o Fluminense recusou. Então, assim, também não chegaram propostas, né, num nível muito alto. Acho que, cara, é um jogador útil de ser no elenco, já teve suas fases, tá chegando agora, né, no auge do seu nível físico e mental, provavelmente, né? O jogador alcança isso ali 22 a 27, 30 anos, mais ou menos. Então, enfim, acho que é interessante ter um jogador desse. Não sei se falta aspiração, não sei se falta proposta, mas ele continua no Fluminense. Cara, pra fechar, saiu uma matéria no GE. Globo falando sobre SAF do Fluminense. E aí chamou atenção pra muita gente essa matéria que diz: SAF do Fluminense. Banco trabalha com a ideia de vender cotas para diversos acionistas. Ainda sem proposta oficial na mesa, o BTG faz apresentações e estima negociar a SAF tricolor para um conjunto de investidores, sem ficar nas mãos apenas de um empresário. Então, a ideia esse assunto vem sendo debatido em reuniões ali com possíveis compradores e, apesar de não haver já um formato definido para construir a SAF, segundo a matéria do GE, o banco está fazendo apresentações para tentar captar investidores que demonstrarem interesse. E aí, dentro desses investidores, você tem uma quantidade ali de pessoas que vão investir e aí, a partir disso, comandar o Fluminense. Como que funcionaria isso? Eu conversei com algumas pessoas que são da área e tal, para poder entender um pouco melhor. A ideia é que, assim, tendo de fato um fundo de investimento, né, os donos não necessariamente precisam ser pessoas que apareçam, por isso a sociedade anônima, né? Mas uma coisa que seria crucial era saber quem seria o board, o conselho diretor. Quem é que tomaria as decisões na prática mesmo. Isso acaba importando até muito mais do que quem vai botar o dinheiro. E também qual é a forma como a BTG está apresentando o Fluminense para o público que tem interesse em investir. O interesse está sendo apresentado como: olha, está aqui uma oportunidade de investimento para você ganhar um dinheiro no futuro. Aí a gente tem que saber. Qual que é o objetivo de quem está comprando o Fluminense? É tirar dinheiro de volta no futuro?
Então vai ser um cenário complicado, porque, como eu já falei, clube de futebol, ele querendo ser campeão, ele não é um lucro certo. Para quem investe aí, né, não é uma renda que seja muito certa, não. Porque você pode investir 200 bilhões e achar que vai ganhar 300 bilhões em premiação. O problema é que se outro clube investir 200 bilhões também, só um vai levar a premiação. Posso usar como exemplo aqui. Futebol é um negócio traiçoeiro. O John Textor investiu um dinheirão no Botafogo, não investiu? O Flamengo também já investe esse dinheirão. O Palmeiras também já investe esse dinheirão. Só um foi campeão da Libertadores no ano passado. Aí você pode virar e falar, Gabriel, mas porque o Botafogo se estruturou de verdade. Dito isso, foi pros pênaltis contra o Red Bull Bragantino. Lembra disso? Foi pros pênaltis. Podia ter caído na pré-Libertadores, igual a gente contra o Olímpia em 22. Tomou uma bola no travessão no último minuto contra o Palmeiras, que poderia ter sido outra pipocada nas oitavas de final. Eu não tô falando que o Botafogo fez algo de errado, tô falando que futebol é um meio de investimento com risco absurdo. Que quem entra querendo botar dinheiro pode, e na maioria das vezes acaba pensando assim, como foi o caso do Ronaldo no Cruzeiro, pensando em: se eu botar um dinheiro médio, eu tenho um retorno médio e o risco é mais baixo. Se eu botar um dinheiro alto, eu posso ter um retorno alto, mas o risco é muito alto de eu não conseguir ter esse retorno alto sendo campeão. E aí, se o desejo é que esses investidores estão sendo captados, o que está sendo vendido para eles você bota e daqui a um tempinho você vai tirar, porque a gente vai ter muito lucro. Aí, meu amigo, 5 milhões no Martinelli vende, o que for vende, moleque, da base. Não importa mais o Fluminense, importa o lucro. Preocupante. Pode ser um outro cenário também, de, por exemplo, o Fluminense ser um fundo de investimento que vai querer pagar as dívidas do Fluminense, injetar uma grana, solidificar o Fluminense e revender sem dívidas. E aí, beleza. E aí precisa ter um contrato certinho qual é a possibilidade dessa revenda, desse percentual e tal, o perfil, quem que tem que aprovar e tal, para saber da revenda. Pode ser também. O Fluminense não tá partindo pro caminho do ególatra, né? Do Pedrinho BH, do John Textor, do cara que quer fazer movimentações financeiras, ou o próprio Menin também, e que quer ser adorado por torcedores e tal, que tem seus lados bons, né? Do cara despejar dinheiro, querer ser adorado, mas também tem seu lado ruim, de às vezes passar um cenário de amadorismo, de centralização e tal. Então, assim, tem algumas preocupações sobre a SAF, assim, no geral, quando você conversa com pessoas que conhecem mais a fundo, né? Que vão falando sobre como a gente, às vezes, fica sabendo de detalhes muito rasos, mas a gente tem que se importar mesmo com os detalhes mais profundos, né? Na matéria do GE diz que a hipótese do investidor único não está descartada, mas dependeria de um grande investidor demonstrar interesse em comprar todas as cotas. Entendeu? Tem várias cotas, vários poderiam ser investidores, aí monta o conselho diretor e tal, mas tem a possibilidade de alguém chegar e arrematar todas as cotas e ser dono de tudo. É algo que pode ser conversado também com o BTG, segundo a matéria do GE. O que me parece, quando eu leio a frase, o BTG recebeu o aval do clube para buscar interessados em diversos formatos, porém, neste momento, o modelo com diversos cotistas é o que vem sendo estruturado ganhando força, me passa a impressão de que o Fluminense quer fazer essa SAF o mais rápido possível e tá aceitando o que der. O que tem mais chance de acontecer? Diversos cotistas. Então bota diversos cotistas. E não é o cenário ideal, porque esse é o cenário que o Vasco virou e que o Botafogo e que o Cruzeiro... O Botafogo nem foi tanto assim na pressa, mas existia uma pressa geral pelo desespero de estar na Série B. Na pior das hipóteses, a gente não virar SAF, gente, nesse ano, dificilmente a gente vai ser rebaixado. A gente vai talvez ter um ano decepcionante, um ano de 12º lugar no Brasileirão, um ano como foi 2017, talvez, sei lá. Um bom exemplo. A gente não brigou em 17 para não cair efetivamente, mas também não foi campeão de nada. Um ano decepcionante. Perdemos a final do Carioca pro Flamengo, Sul-Americana. Caímos na Sul-Americana em 2017. A gente caiu. Não, a gente nem joga Sul-Americana em 17. Ah, não, 17 a gente cai pro Flamengo na Sul-Americana, né? Então você vê, um ano decepcionante, mas que não foi um ano horroroso. Então, assim, a gente é ruim, né? Seria perder mais um ano, perder mais um tempo. Mas a gente não tá num nível de desespero de, não, se a gente não virar SAF nesse ano, o Fluminense acaba, o Botafogo acaba, o Cruzeiro acaba, como tava já num desespero agonizando há muito tempo. A pressa me preocupa, esse modelo apressado, porque tem eleição no final do ano, né? E aí vai que perde a eleição. Acho que a pegada é essa. Internamente no clube existe um entendimento de que, distribuindo cotas
da SAF, ela poderia ser vendido a essas cotas a tricolores e não a uma empresa como foi a 777 no Vasco. E também seria diferente do caso do Botafogo e do Cruzeiro. A do Bahia também já é bem diferente, que é um empresário assumiu e ficou responsável pelo clube. Tá se aproximando mais quase que do Coritiba, né? Tem várias caras ali também. A do Coritiba não é um bom exemplo, mas estou só comparando no sentido de ter várias caras e não apenas uma. E aí, no GE, não só no Lauro Jardim, diz aqui que nas apresentações conduzidas e feitas pelo BTG, há uma sugestão de que o atual presidente Mário Bittencourt siga no clube como CEO, sendo o responsável por conduzir o processo de implementação da SAF. A indicação parte do princípio de que ter alguém com experiência no meio do futebol seria importante para o início desse processo. Ou seja, a notícia do Lauro Jardim agora também está confirmada pelo GE. É isso. O presidente que está conduzindo a venda escolheu o assessor que vai fazer a venda, o banco que vai assessorar para fazer a venda e que vai decidir qual proposta entra ou não. É o mesmo cara que está sendo colocado para receber um grande salário depois. Enfim, eu já falo isso há muito tempo. Não é uma questão se o Mário é bom ou ruim como CEO. Não é uma questão se o Mário deve ou não receber. É questão de que o Mário está conduzindo um processo de venda. E ele nunca vai conseguir provar que ele só decidiu aceitar a proposta, porque ele precisa aceitar primeiro para depois levar para a votação da Assembleia Geral. Ele decidiu rejeitar e não levar para a Assembleia Geral todas as propostas que não tem ele como CEO. E aí? Às vezes tinha uma proposta ótima, não queria o Mário como CEO. Ia trazer um CEO de um super time da Europa, de um cara que é um gênio do futebol. E aí ele pode rejeitar. Você vai me provar que ele fez isso? Como é que você vai me provar isso? A gente não sabe todas as propostas que chegam, a gente só vai saber a proposta que chegar e ele aceitar. E aí ele vai trazer para votação e vai apresentar. E curiosamente essa proposta tiver ele como CEO, botando 15 milhões no bolso, mesmo se for demitido. Tá vendo? Esse é o problema. Esse é o problema. Se o Mário quer mesmo ser o CEO, não faz a SAF agora. Deixa alguém ser reeleito, ou ser eleito, né, na eleição no final do ano, ele fora do Fluminense, ele não conduz o processo, e aí ele vira CEO da SAF. Pra mim, passaria muito mais batido. Mas, enfim. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.